Oi, oi, estamos de volta com a aula 2, parte um da nossa oficina literária. Se você ainda não viu a primeira aula, parte um e parte 2, olha aí nos cards, que vai estar o link para você acessar a nossa playlist com todas as aulas. Não perca nenhuma, está ali um passo a passo para você que quer começar a escrita criativa e colocar suas ideias no papel. Está na hora, hein? Vamos aproveitar que está na hora. Nós estamos aqui com a oficina literária. Eu escrevo, tu escreves, ele escreve, nós escrevemos. Da escrita à publicação. Você já sabe que essa é uma oficina que foi aprovada com recurso da Lei Aldir Blanc, e nós temos esse projeto que seria realizado aqui no município de Itanhaém de forma presencial, mas com a pandemia não foi possível. E nós estamos aqui nos reerguendo, nos arrumando para levar a oficina para quem quer escrever, quer começar a conhecer os princípios da escrita e colocar no papel, já fazer o seu texto e, de repente, por que não já publicar aí os mecanismos que a gente tem de publicação online. Isso tem crescido bastante e eu vou deixar aqui a minha contribuição para você. Hoje nós vamos falar, na aula 2, parte 1, nós vamos falar antes de começar. Na aula passada, eu falei para não desistir. E isso aqui são algumas sugestões que eu vou deixar para vocês, para que antes de você começar a escrever o seu texto, ter essas informações aí pode já te ajudar e dar um adianto no seu trabalho. Hoje vamos falar também do hábito da escrita profissional, princípios da escrita criativa, alguns deles, e vou deixar um exercício aí que já é de praxe. E não se esqueça, inscreva no canal, já toca o sininho aí, fica atento, porque serão 4 aulas divididas em 2 partes, com exercícios, e você pode deixar suas dúvidas lá no meu Instagram, @fernandazequinato, para tirar suas dúvidas, para trocar figurinha ou até para mandar aquele texto lá que eu falei para você escrever e mandar para alguém que você sente à vontade. De repente, se eu for essa pessoa, eu vou ter um grande prazer de ler o seu texto e trocar umas figurinhas com você, tá bom? Então vamos lá, o que a gente vai começar aqui antes de começar? O que é esse antes de começar? Para você que não me conhece, eu sou Fernanda Zequinato, escritora, psicóloga, autora da coleção Tudo Muda de Lugar. E olha só, aqui ó, nós estamos na Biblioteca de Estocolmo, na Suécia, onde a coleção Tudo Muda de Lugar está lá no cantinho dos livros em português. A coleção participou da feira infantil, do livro infantil em português na Suécia em 2018, e lá tem uma coleção que está nesse cantinho dos livros em português. Se você não conhece a coleção, na descrição eu vou deixar os links e você pode adquirir e manda sua dúvida lá para mim, que a gente vai conversando lá no Instagram, tá bom? Vamos seguindo aqui com a nossa aula. Antes de começar, vamos lá. Primeira coisa, exclamação. Exclamação em excesso esvazia o seu próprio sentido. Qual é o sentido dele? O de espanto. Aí, se você está espantado demais, dá aquele ar muito infantil, um ar amador no seu texto. Cuidado com o uso excessivo das exclamações. Da mesma forma, as reticências. As reticências, ela dá aquela ideia de que o leitor continue o pensamento, de que o leitor dê o sentido que ele quiser, ou que ele tenha uma pausa maior. Mas se eu uso muito as reticências, dá a ideia de que eu não estou sabendo o que eu estou escrevendo, que eu estou meio perdido, e eu acabo empobrecendo o texto. O travessão. O travessão ele é ótimo para substituir a vírgula, ele dá aquela pausa no texto, aquele respiro, e também ele dá ritmo e fluidez. Ele abre os diálogos, o uso do travessão e dos diálogos no texto, ele dá aquela movimentação e aquela dinâmica mais legal no texto, tá? Os adjetivos. O DNA do escritor se mostra na sua habilidade de explicar por que algo é belo ou repulsivo, né? Sem
classificar, sem falar, nossa, o céu azul é belo. Ele vai falar sobre esse céu azul belo sem usar tantos adjetivos. Ele vai construir um texto que leve o próprio leitor a falar, nossa, estou vendo esse céu azul, que lindo que ele é. E não o escritor que vai colocando esses montes de adjetivo. Cuidado com muito adjetivo. O que? O que também é uma palavrinha que a gente tem aí, quando eu faço correção dos meus textos, eu coloco lá para substituir, o que aparece de que, gente, porque é uma palavra útil, ela faz as ligações que a gente precisa, mas usado em excesso também vai empobrecer o seu texto e a gente precisa dar uma valorizada no texto que a gente escreve. Uma sugestão, né, que eu uso é que tipos de palavra eu posso usar para substituir o quê? Esse exercício ajuda também a gente a enriquecer a nossa criatividade, a construir o texto de uma forma criativa. Claro que naquela parte que eu falei do esboço do texto, se a gente ficar muito preocupado com tudo isso, a gente não vai escrever. Então, coloque a ideia lá nos seus 5, 15 minutos de construção de um texto e quando você for corrigir, usa essas dicas que estão aqui para você fazer a sua primeira revisão já trocando exclamações, reticências, dando mais movimento com o uso de algum diálogo, se couber no texto. Não use, para você que está começando, já de imediato, porque pode te travar, tá bom? Gerundismo, minha Nossa Senhora, que preguiça que eu tenho, né? Estar escrevendo com gerundismo é a forma de estar fazendo um texto prolixo, pobre, enfadonho. Eu tenho preguiça do estar fazendo, estar olhando, estar. Né, não existe isso num texto rico na nossa língua. Isso aí veio da tradução ao pé da letra dos call centers norte-americanos, que usa o verbo to be antes do outro, que vai dizer realmente o que é. Por favor, atenção e cuidado com o uso de gerundismo. Empobrece muito o texto, fora que é doído de ouvir. Ângulo. O ângulo é o ponto de vista que você vai dar. Qual é o ângulo da sua história? Por onde ela vai começar? Toda história. Eu falo que a história é um trem. A gente pega o trem da história, é um trem que já está andando. Começa num lugar que já veio de alguma coisa, de uma situação, de um momento. Então você precisa ter essa base. Por onde eu vou começar esse texto? Qual é o ângulo? Eu falo muito nas oficinas. Do nosso núcleo emocional. Quem que está escrevendo essa história? Qual é o sentimento? O que está surgindo ali? Então, tenha atenção nessa perspectiva. Né? Eu posso escrever uma história na perspectiva dessa caneta que está aqui me olhando dar essa aula. Eu posso escrever uma história na perspectiva do meu óculos, que está aqui olhando para a luzinha ali, para eu me concentrar na hora de dar a explicação e parecer que eu estou olhando para vocês, que me dá nervoso ficar só assim com a câmera. Então, vamos ter um cuidado nesse ângulo. Qual é a visão que eu quero passar? Qual é o ponto de partida da minha escrita, tá bom? Imagens. Imagens, elas ajudam a enriquecer o nosso trabalho. E eu passo alguns exercícios nas oficinas presenciais que eu faço, que pegue uma fotografia e conte sobre essa fotografia para outra pessoa. Relate o que está acontecendo nessa fotografia, o movimento que tem, ou se não tem, está sorrindo, não está, porque isso você vai exercitar a sua escrita. É a forma de construção de imagens, né? Eu odeio ler livros depois que eu vi o filme. Aconteceu isso com o Caçador de Pipa, que nervoso quando eu li Caçador de Pipa, porque eu estava lendo o livro, mas com aquela construção que já tinha pronta de quem fez o filme. E as imagens, né? A riqueza do escritor é ajudar a gente a construir essas imagens no nosso imaginário. E isso um bom escritor consegue fazer. Vai construindo sem descrever.
olha, a pessoa está vestido com um terno azul, um sapato preto. Não, você pode falar a elegância da pessoa, a impostação que ela. Você pega uma foto, descreve e conta para mim aqui embaixo nos comentários, faz uma descrição para mim de uma imagem, escolhe uma bem legal e conta aqui para mim nos comentários. E depois fala se foi fácil, se foi difícil, o que aconteceu nesse exercício. Adoro fazer isso. E isso ajuda a gente a trabalhar as palavras que nós vamos usar, a construção do texto, a escolha se vai usar muito adjetivo, se não vai, e assim a gente vai enriquecendo o nosso texto. Metáfora. Metáfora é uma das figuras de linguagem mais usadas por nós escritores, que é a gente falar uma coisa de forma diferente. Usar, como eu posso falar, está chovendo canivete aberto, para eu falar que a chuva está intensa. Essa é mais comum, isso aí já é um clichê, mas podemos usar essa construção de metáforas para trazer simbolismos para o nosso texto e falar a mesma coisa de uma forma poética, de uma forma lírica ou com uma outra linguagem que não vai ser um clichê, que não vai ser mais do mesmo. E, por exemplo, pode falar do amor como uma escada. Esqueci o nome, gente. Esqueci. Aquela escada rolante. Ou ela pode estar ascendente ou pode estar descendo. Sei lá que texto é esse, mas fica aí a ideia de usar a escada rolante para a gente relacionar com amor, hein? Tem muitos amores que estão escada abaixo, vocês não acham? Depois vem os clichês, frases feitas, lugares comuns, toda a oficina de escrita que eu já participei, cursos, mentorias, sempre chamam muita atenção para o uso de clichês, frases feitas, o quanto isso deixa o texto ruim e pobre. No entanto, se a gente usa para dar uma releitura, reconstruir, dar uma outra roupagem, você pode trazer humor para o seu texto, pode trazer leveza, pode falar de uma coisa pesada usando esses clichês reconstruídos, deixando o texto mais dinâmico, mais engraçado e fica até legal. Aqui eu deixei um exemplo para vocês, ó, devagar se vai ao longe, que você pode aí tá transformado a devagar se vai ao longe, a ficar pensando aí, divagando nos pensamentos, se vai ao longe. Você pode fazer essa reconstrução e deixar o texto um pouco mais brincalhão. O título é o cartão de visita do nosso texto. Então, dizem que a gente tem que dedicar tanto tempo à pesquisa de um título quanto a gente dedica à construção do texto. É ele que vai convidar o seu leitor para ler. E hoje, com o marketing, um monte de estratégias aí para a criação de textos persuasivos e títulos persuasivos, existe até nas editoras uma área específica para pensar capa, título, tudo isso. Mas se você está fazendo sozinho, como eu fiz e continuo trabalhando de forma independente, você precisa ter atenção a esse texto. Será que o seu título está convidando? Será que ele já está contando o texto? A solitária. Já sabe que está falando. Então, de repente, aqui você pode usar lá, ó, usar uma frase feita, reconstruída, com uma nova roupagem para construir o seu título, certo? Então, antes da gente começar o nosso texto, eu deixo esse material para você já usar aí nas suas primeiras revisões e até internalizando na hora de escrever o texto, que flui um pouco melhor a sua escrita, tá bom? Agora a gente vai passar para a escrita, para os hábitos de escrita, da escrita profissional. Porque muitos de nós usamos a escrita como, eu amo escrever. E aí o que a gente ama, a gente faz quando dá, não é? É meio que nem aquele namoro maravilhoso que casou, e aí é quando dá, quando pode, se sobra tempo, né? Se sobra jeito, não é? Mas a escrita profissional, ela exige dedicação profissional. E nós vamos trazer alguns aspectos aqui que talvez vocês vão ficar meio assim, epa, o que ela está falando
aí. Vamos lá. Escrever, prazer e profissão. A gente mistura muito isso. E muitas coisas que a gente faz por prazer, a gente não faz sempre, né? O sextou é só um dia na semana, né? O domingo à noite a gente já tá chorando a semana inteira, porque vai trabalhar, vai porque é a nossa profissão, não é mesmo? E se a gente não consegue linkar essas duas coisas, na minha humilde visão, a gente vai perder grande qualidade do nosso trabalho como escritores. Porque muitas vezes a gente começa na escrita pelo prazer e quando ela vira profissão, a gente acaba ligando o automático e não tem aquele cuidado com a qualidade que precisa no texto e ao mesmo tempo a gente perde aquela paixão que traz a nossa impressão, o nosso jeito de ser, o nosso DNA para o conteúdo que a gente está fazendo. E aí muitas vezes a gente pode cair, sabe, para quê? Para aquele plágio, para aquela cópia, e isso é muito sério. Para isso, a gente precisa criar alguns hábitos, desenvolver alguns hábitos que vão preservar o prazer da escrita e não deixar de primar, né, de cuidar da qualidade do que a gente está produzindo. Para mim, a qualidade do texto dimensiona o quanto eu tenho de prazer e a excelência profissional do conteúdo que eu estou escrevendo, do livro que eu estou escrevendo, do texto que eu produzi. E para isso, a primeira coisa que a gente precisa entender, isso aí a gente ouve direto em todos os lugares, que principalmente as oficinas de escrita criativa e produção de textos, arte, né? Produção artística, cultural, entenda que criatividade, 99%, transpiração, 1%, inspiração, aquela ideia das musas, não é mesmo? Para a gente criar eu não me lembro agora qual é o autor que falou que inspiração ele não sabe como que ela chega, mas ele trabalha todos os dias de 8 horas por dia para que a hora que a inspiração chegue, encontre ele já trabalhando ali ó, com a canetinha e o papel e as palavras que são a nossa matéria-prima de um trabalho com qualidade. Então, a gente precisa ajudar o nosso cérebro a criar padrões e ciclos de trabalho. O nosso cérebro é preguiçoso, gente. A neurociência já aprovou que a gente busca pelo caminho do mais fácil. Então, por que não vamos facilitar para o nosso cérebro? Lembra lá da aula anterior? Cria um ambiente adequado, numa hora melhor, com a iluminação adequada, com as ferramentas e os elementos necessários para que a escrita flua mais facilmente. Cria inicialmente para não ficar aquele peso do trabalho, vai criando rotinas pequenas de 5 a 10 minutos, 5 a 15 minutos e vai ampliando de 5 em 5, de 10 em 10. É fundamental isso. Se você não criar essa rotina de 99% de transpiração, tá ali trabalhando, escrevendo mesmo que seja qualquer porcaria inicialmente, você não vai ter os seus 1% de inspiração. Outra coisa, começo é começo. E a gente leva tempo demais para fazer pouco demais e porcaria demais. Eu te garanto, vá por mim. A gente leva muito tempo escrevendo coisas que a gente embola e joga no lixo e fala que porcaria é essa que eu escrevi. Mas, ultimamente eu tenho um lema comigo que é feito antes que perfeito. Então, primeiro eu faço, depois eu vou burilando e vou trabalhando esse material para que ele tenha qualidade, certo? Se eu não começar, eu não vou ter nem o ruim para eu trabalhar. E isso é fundamental. Essa rotina lá. Cria uma rotina, começa pequeno, pouco, ruim. E a partir desse conteúdo, aí você vai trabalhando os outros aspectos. Depois vem o terceiro item, que a gente torce o nariz, porque a gente gosta de escrever, a gente não gosta de matemática, mas a gente tem que contabilizar a nossa escrita. O que é isso, Fernanda? O que é? Quanto tempo eu escrevi por dia? Quantas palavras eu escrevi por dia? Quantas palavras eu escrevi por hora? Isso vai te dar em números o quanto você está produzindo. E você pode depois, se você colocar isso direitinho,
Você consegue falar, eu quero escrever 1000 palavras por dia. Eu não escrevo nem 15, vou escrever 1000. Começa com pouco. Hoje eu vou escrever 15, amanhã 20. Quando eu contabilizo isso, quando eu tenho essas metas bem registradas, eu consigo dimensionar o quanto eu posso escrever por dia, por hora, e como eu estou evoluindo na minha escrita em termos de velocidade, de quantidade, e depois eu posso fazer a análise também quanto à qualidade. Quanto mais eu escrevo, melhor eu escrevo. Quanto mais eu escrevo, mais rápido eu escrevo. Então, essa contabilização é fundamental. Não torçam o nariz para mim. Façam isso. Depois venham me contar se funcionou, se você conseguiu aumentar essa quantidade. Mas, Fernanda, escritora das artes, escritor não preocupa com números. Se eu quero trabalhar a escrita de forma profissional, ter um livro pronto para eu publicar, eu preciso me preocupar com isso. Eu preciso cuidar desses detalhes. Hoje, um livro, um romance, é no mínimo de 40 a 60 mil palavras. 40 a 60 mil palavras. Então, quantas palavras você vai ter que escrever por hora para ter um texto? E para você chegar nisso, escreve em torno de 200 mil palavras. E aí? Se você não registrar isso, não tiver isso como uma métrica para você avaliar, vai ficar só no achismo. E aí você não vai ter a sua obra pronta para ser publicada. Quarto, escreve primeiro. Vou sempre bater a tecla nisso. Escreve primeiro, revisa e edita depois. Um escritor profissional coloca lá os seus textos, faz a pesquisa, ele faz aquele planejamento, o que, para quem, onde, como, quando, por quê, tudo isso, coloca o que ele precisa pesquisar, faz a pesquisa, coloca as ideias no papel, faz a estrutura de capítulos, o que ele vai formatar e escreve primeiro. Faz essa primeira parte, depois que ele vem revisando, depois ele vem lapidando. Se a gente começa a fazer as duas coisas juntas, é meio como assoviar e chupar cana. Não vai dar muito certo, vai sair lambança. Então, esse quarto item, coloquem eles aí pregados nas suas paredes. Primeiro escreve, revisar e editar depois. Muitas vezes, nem somos nós mesmos quem serão os editores e revisores, porque a gente acaba ficando com um vício na leitura do texto e não vê alguns erros, algumas estruturas meio tortinhas que precisam ser melhor escritas. É bom ter um parceiro nesse sentido para revisar e editar, certo? E aí o quinto, né, que é sempre a nossa desculpa, bloqueio criativo. Nunca vi nem comi, só ouço falar, como na música, né, gente? Mentira. Todos nós passamos por bloqueios criativos, mas aqueles que têm um planejamento, pesquisa, uma estrutura de texto, que a gente vai falar nas próximas aulas, disciplina para cumprir essa rotina de escrita e aquelas ideias maravilhosas do saco de supermercado ali na beirada da sua cama, amarradinha ali na cabeceira, vai resolver qualquer bloqueio criativo. Por quê? Estou com bloqueio criativo. Vou pegar 7 horas da manhã, de segunda a sexta, das 7 horas da manhã às 7h30 eu sento para fazer um exercício de escrita. Já pego o meu saquinho de ideias, sorteio ali, ó. Sorteio uma ideia. Olha, tive uma ideia de falar sobre os papagaios lá do sítio do meu pai. Aí o que eu posso falar sobre isso? Pode virar um poema, pode virar uma crônica, pode virar um conto. Daqui a pouco virou até um romance dos papagaios, certo? Porque a partir do momento que eu tenho de onde pegar uma ideia, eu tenho de onde começar a escrever. Por isso, alimentem o seu saquinho de supermercado pendurado na cabeceira da sua cama, alimente seu grupinho no WhatsApp, que ó, o meu tá aqui. Eu tenho meu grupinho que eu ponho eu comigo mesma, coloco as ideias lá e não faltarão ideias para ser trabalhadas. Por que isso resolve o bloqueio criativo, Fernanda? Porque você vai ter de onde partir para você escrever. Nossa, mas uma ideia assim, nada a ver? Por que não? Se você é uma pessoa que estuda, que foca no seu conhecimento, que foca naquela
ideia que a gente falou na aula anterior, de ampliar, de pesquisar temas que não tenham só a ver com o que você estuda, que não tenham só a ver com o que você escreve. Você vai poder conectar ideias que aparentemente não tem nada a ver a partir da ideia de, nossa, os papagaios no sítio do meu pai não param de falar. O que mais não para? Com o que eu posso conectar? Como é que vai ser? Certo? Então, siga esse quinto passo aí, coloca isso num papel em letras garrafais também, cola na sua parede. Ó, planejamento, pesquisa, estrutura de texto. A estrutura de texto nas próximas aulas aí a gente vai ver. Disciplina e as ideias do nosso saquinho lá, de supermercado, que está penduradinho na cabeceira da sua cama. Só cuidado para não jogar ela fora. Esse saquinho vai as ideias maravilhosas embora. O que é legal desse saquinho? A gente libera o nosso cérebro para chegar a outras ideias, para a gente conectar outras coisas, certo? E aí, agora a gente vai para os princípios da escrita. Quem já participou de oficina comigo já deve ter visto esses princípios. Eles me conduzem no meu trabalho como escritora e nas aulas que eu dou durante as oficinas de escrita criativa que eu faço aqui em Itanhaém e por alguns lugares aí que eu já andei. Vamos lá. O primeiro deles, gente, as palavras conduzem a ideia, não o contrário. Muitas vezes a gente se prende numa ideia maravilhosa e acha que a ideia se basta. Mas a ideia não é nada se não tiver não usarmos as palavras certas, a estrutura adequada para a gente expressar a nossa ideia. Ela vai ser só mais uma ideia. O principal pilar da escrita são as palavras. Então a gente precisa ter um vocabulário amplo, a gente precisa ter um armário, sabe aqueles que a gente guarda, aquele monte de pastinha, antigamente era assim que a gente arquivava? A gente tem que fazer um arquivo. No computador você pode criar várias pastas de temas variados. Pega imagem, pega vídeo, pega um tema, eu já falei da solidão, pega tipos de solidão, põe tudo lá. Eu quero escrever sobre a solidão, dá uma olhada nisso. Agora que a gente está em pandemia, que não dá para sair, como que eu vou ter inspiração? A minha inspiração é praça pública, a minha inspiração é ponto de ônibus, porque eu gosto muito de escrever crônicas do dia a dia. Não estou saindo. Vamos criar as nossas praças, não públicas, mas nas nossas pastas de arquivo na internet, nos Google Drive da vida. E aí você visita lá com essas ideias variadas, sustentadas pelas palavras e estruturas de textos mais adequados. Nós vamos falar sobre eles mais para frente. Simplicidade e concisão. Fala pouco, mas fala bonito. Não precisamos gastar o nosso português, nosso inglês, nosso javanês para fazer um texto que passe a mensagem que a gente quer. Nas escritas criativas aí também, os cursos, todos os professores, orientadores e mestres falam menos é mais. O melhor texto, o texto pronto, não é aquele que você inclui mais coisa, mas aquele que você não precisa tirar mais nada. Se tirar alguma coisa, vai ficar um buraco. Pronto. É essa estrutura que você tem que manter. Intencionalidade. Escolha cuidadosa de cada recurso para dar forma e corpo ao texto. Cada palavra tem que estar no lugar que está, de forma intencional. O que eu quero que essa estrutura cause no leitor? Eu quero causar medo, eu quero causar apreensão, o que o meu texto quer causar em quem está lendo. E lembrem-se, tudo relacionado à arte, o nosso texto, a nossa pintura, a escultura, tudo conecta com a gente a partir do que faz a gente sentir. Como eu me sinto diante de uma obra de arte? Ela pode me causar repulsa, estranheza, alguma coisa, mas é isso que um grande artista faz. Ele consegue colocar o dedinho, no nosso caso da escrita, através de uma palavra, ele cutuca ali um sentimento de quem está lendo. Ele faz a pessoa ler mais depressa, porque está curiosa para chegar no fim.
ele faz a pessoa se sentir mal junto com a mãe que está perdendo o filho ali no texto que ele escreve. Então, cada palavra do seu texto tem que ter uma intenção. E esses recursos você vai descobrindo aqui a partir da estrutura de texto que tipo de palavra você vai usar na construção do seu texto, tá bom? Quarto, originalidade. Aí, gente, é aquela dica que eu dei, aquela sugestão de ampliar o seu repertório, é o que vai fazer você ser original. Lembra do texto Roube como um artista? É isso. É você pegar várias referências, várias estruturas, vários textos e colocar a sua impressão única. Somos mais de 8 bilhões já, né? De escritores únicos, artistas únicos, com visões únicas. Cada um de nós temos uma impressão própria e podemos passar isso no texto que a gente escreve, no trabalho que a gente faz, na música que a gente compõe. E aí a gente vai usando o que já existe no mundo, recriando e colocando a nossa visão de mundo, a forma que a gente interpreta, para deixar ele com a nossa cara. Isso é original. É o colocar a marca da nossa originalidade, é o nosso DNA. Será que daqui uns dias vocês vão colocar um texto e vai falar, olha, quem lê vai falar, ó, é o texto do Zé, olha, é o texto da Maria, porque já conhece o seu jeitinho de escrever. Estranhamento. Veja o mundo a partir de perspectivas diferentes. O estranhamento, ele é legal para a gente usar, mas a gente tem que usar com cuidado, porque o estranhamento, quando a gente usa ele no nosso texto, uma nova perspectiva, ele pode causar repulsa, ele pode causar nojo, né? Ele pode causar um estranhamento que vai colocar a pessoa para correr do seu texto. Então, esses filmes de terror, esses roteiros de filme de terror, eles usam e abusam desse estranhamento. Eu não gosto, mas há quem goste. Então, coloque o seu ponto de vista de uma forma diferente, uma perspectiva diferente. Já pensou a gente escrever um texto sob a perspectiva de um morcego pendurado no teto, olhando tudo de cabeça para baixo? Já pensou se a gente fosse fazer um texto falando de alguma coisa na nossa vida, sem falar que está de pernas para o ar, mas falando a partir da perspectiva do morcego que está de ponta cabeça? Então, isso causaria estranhamento. E isso poderia conectar com o leitor e falar, opa, o que é isso? Deixa eu ler mais um pouco, onde que essa história vai parar, né? Olha, eu acho que agora eu vou até anotar aqui depois essa história, peraí, para eu pegar meu papelzinho aqui, ponto de vista do morcego. Pronto, ó, aproveitando já para escrever aqui, para não perder. Saiba onde seu texto começa e onde pretende terminar. O texto, gente, ele acaba ganhando vida própria. Ele acaba, não sei, tem algum mistério que ele ganha a vida própria. Mas quando a gente faz o nosso planejamento, a gente sabe onde o texto começa e a gente tem ideia de onde a gente quer que ele termine. Isso aí vai ajudar a gente a trabalhar o meio, o miolo desse texto, os capítulos, como a gente vai colocar cada parte para sair de A a Z, porque eu acho que um livro não é de A a C, não, nem B, é de A a Z. E aí, se eu sei de onde eu estou partindo, lembra que eu falei que nós começamos com um trem já andando. A gente entra nesse trem da vida, gente, já está andando. A gente entra no trem de uma história, ela já está vindo de algum lugar em direção a um outro. De onde está vindo? Onde está começando e onde ela vai parar? Isso aí ajuda muito, 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 principalmente quando a gente tem os famosos bloqueios criativos, porque eu sei de onde eu estou vindo, para onde eu quero ir. Então, no meio do caminho, eu consigo ir estruturando, mesmo que no final a gente tenha alguma mudança, tenha alguma coisa, mas o fio condutor, ele acaba sendo esse, tá?
ative as emoções, aperte os botõezinhos. Nós temos 7 emoções básicas, que são alegria, tristeza, desprezo, raiva, nojo, medo e surpresa. São as 7 emoções básicas, elas são inclusive estudadas dentro da psicologia, nas nossas microexpressões. A gente coloca essas expressões para fora em todas as situações e mesmo inconscientemente em milésimos de segundo. Então ative principalmente esses 7 botões. As outras emoções, a maioria delas derivam dessas 7, certo? Recapitulando: alegria, tristeza, surpresa, raiva, nojo, desprezo e medo. Aperte esses botões. Para isso, você vai ter que escolher e usar as palavras que vão sustentar isso. Para isso, você vai usar a intencionalidade. Você vai escolher a palavra com a intenção de levar ao medo. Você vai escolher a palavra com a intenção de levar à emoção da alegria. E por aí vai. Ajuda bastante na construção do seu texto. E a regra, a última aí, que eu adoro: aprenda as regras, siga as regras, quebre as regras. Um bom escritor, ele conhece todas as regras, todas. Ele usa as regras. E ele usa tão bem e conhece tão bem que pode quebrar muito bem, com textos ricos, criativos e primorosos. Então, se você quer ter um texto original, quebrar a regra vai ajudar. Mas se você não souber, se você não conhecer, você não vai conseguir ter um texto com uma quebra de regra original, autêntica e bem feita. Bom, seguimos aqui. A partir de todo esse conteúdo que a gente trouxe, esses princípios da escrita, comente aí se você já conhecia, se você usa na construção do seu texto, se você conhece as regras, se você usa as regras e se você quebra as regras. Me conte aí nos comentários, me chama lá no meu direct do Instagram. E antes de encerrar a aula, eu preciso passar para vocês o exercício de hoje. Olha lá. Escolha uma imagem e escreva sobre ela como se você estivesse contando para outra pessoa. O que você vê? O que você está vendo ali? Utilize os princípios da escrita, hein? Ó, lembrando aqui, ó, esses 8 princípios aqui. Não se percam deles. E vem aqui e me conte, me descreva uma dessas imagens. Traga aqui para a gente conversar. Vou adorar ler as descrições e ler os relatos de vocês, os textos. Faz um texto aí pensando, já que eu falei da solidão hoje, faz um texto usando uma imagem para falar da solidão. E para a gente encerrar, eu agradeço a sua presença aqui hoje comigo, né? Em mais uma aula. A gente tem a parte 2 dessa aula 2 e essa oficina literária, esse projeto foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, com apoio do Departamento de Cultura da Prefeitura de Itanhaém e realização da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo do Governo Federal. Deixo aqui mais um pouquinho o exercício para você anotar aí, fazer, escolha uma imagem, escreva sobre ela como se estivesse contando para outra pessoa o que você está vendo. Vem aqui, me conta, vai, eu vou adorar saber. E para a gente finalizar, ó, na descrição aí, ó, adquira os e-books da coleção Tudo Muda de Lugar, o link está na descrição e você pode falar comigo pelo direct do meu Instagram. Vai ser um prazer receber você lá. Muito obrigada pela nossa aula de hoje. Eu agradeço a sua presença aqui. Deixe o que você achou dessa aula aí nos comentários. Se inscreva no canal. Aí na descrição está o link para você receber o material da aula. Ao final das 4 aulas, eu vou disponibilizar esse material e envio por e-mail. É só você preencher aí o formulário que está na descrição, tá bom? Um beijo grande e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.